Olá, mais uma vez, cá estamos nós para mais um episódio do The Huddle. O meu nome é Mátio Rego, sou o comentador habitual aqui no programa, mas, portanto, desta vez sou o apresentador temporário. O nosso querido líder, infelizmente, teve um imprevisto, portanto, não pude estar aqui presente, mas espero ainda assim conseguir tomar conta das nossas ferras do comentário futebolístico. Temos aqui connosco, primeiro, portanto, o Filipe Nunes, o nosso grande fã dos Cowboys. Olá Olá, pessoal, boa Filipe. noite. O Cheesehead, Hugo Teles. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? E o Patriota e o King of the North, como nós gostamos também de os designar, o Pedro Nuno Silva. Olá, gente. Olá, gente. Ok, portanto cá estamos nós para mais uma edição do programa do The Huddles. Vocês já sabem mais ou menos as perguntas. A primeira pergunta, como é habitual, vamos tentar perceber afinal qual foi o jogo da semana. Filipe, qual foi para ti o jogo da semana? Muito rapidamente no college, Auburn frente a Ole Miss, com a vitória de Auburn em casa de Ole Miss. Quanto à NFL, para mim o grande jogo da semana foi sem dúvida os Baltimore Ravens na visita aos Steelers. Um jogo cheio de escaramuças, de facto o jogo até teve de ser interrompido com o árbitro a ter que avisar ambos os treinadores dizendo que para a próxima alguém vai sair. Com um grande jogo novamente pela segunda semana consecutiva de Roethlisberger, com 6 touchdowns, 0 interseções, um jogo um bocado mais fraco mais ameno, sem dúvida, para Joe Flacco, com apenas 2 touchdowns e uma interseção. Um jogador que esteve em claro destaque foi, sem dúvida, outra vez, e ele é o receiver líder da NFL, Antonio Brown, que está a ser muito surpreendente da sua época. E também o Roethlisberger esteve muito bem, porque Suggs e toda a linha defensiva dos Ravens colocaram muita pressão sobre o quarterback dos Steelers, Roethlisberger, mas o Big Ben, como lhe chamam, respondeu bem a essa pressão e fez passes em pressão espetaculares. É verdade, o Big Ben em grande ultimamente tem feito muitos touchdowns. Hugo, qual foi, se calhar temos aqui uma dificuldade, vamos então passar para o Pedro. Pedro, qual foi para ti o jogo da semana? Broncos at Patriots, como é óbvio. Obviamente. Apesar de que o jogo... Sim. Apesar de que o jogo de Pittsburgh, que infelizmente não consegui ver, já esperava que fosse dar granel, como a gente costuma dizer cá por cima. Aliás, há uma situação que eu considero grave. Futebol americano é um futebol duro, mas o Sr. Terrell Suggs tem uma entrada. Eu não consegui identificar quem foi o outro jogador dos Steelers, mas tem uma entrada sobre um jogador dos Steelers verdadeiramente assassina, com a jogada praticamente já acabada. Não entendo muito bem como é que o árbitro não atuou. E mais ainda, o comportamento. O Terrell Suggs foi o Suggs, tem uma jogada ele rasteirou o Lagarto. A jogada estava morta e ele mandou-se para as pernas dele. Mas aquilo já não era bem uma rasteira, aquilo foi basicamente tentar partir o homem a meio, não é? E pior do que isso foi a atitude depois disso, que provocou depois todo o granel que se viu. Mas como eu estava a dizer, o jogo da semana foi a cimeira de Foxborough entre o Sr. Brady e o Sr. Manning. E por tudo o que se falou antes, por causa do 16º duelo entre os dois quarterbacks, mas eu acho que o jogo valeu muito mais do que propriamente só pela questão de Brady e Manning. Acho que o jogo foi muito importante e teve eventualmente consequências muito importantes. Isso vai depender um bocado agora também do andamento dos Patriots até ao fim da época, mas pode ter consequências muito importantes para a playoff picture, uma vez que os Patriots acabam de subir o lugar cimeiro da AFC e acabam de ter para já a vantagem do jogo em casa, no caso de terem de defrontar ou eventualmente terem de defrontar os Broncos. Vamos ter as posições finais dos playoffs, mas foi um jogo com consequências mais interessantes também a nível competitivo do que propriamente só saber se afinal é Brady o melhor que Manning ou o contrário.
Os Patriots revelam um aumento de forma notável. Eu penso que depois do desastre de Kansas City, a equipa acordou verdadeiramente. Não é? É verdade que o Gronkowski dá uma ajuda tremenda, não é? Mas é bom lembrar que os Broncos fizeram, pelo que eu vi nas contas estatísticas de hoje, umas pírricas 34 jardas em corrida, o que dá muito boa conta do que foi a defesa de corrida dos Patriots. E a secundária dos Patriots esteve verdadeiramente infernal, com a curiosidade de que nem sequer foi o Sr. Darrell Revis o principal, digamos assim, playmaker da secundária dos Patriots. Acho que a equipa esteve basicamente muito bem, muito melhor que os Broncos, e aliás quase que diria surpreendentemente muito melhor que os Broncos, mais até que se calhar esperaríamos, mais do que a própria vitória. Né? Foi a minha escolha da semana. Obrigado, Pedro. Definitivamente, para quem foi adepto dos Pets, foi um grande jogo, do comentador, mas obviamente conseguem imaginar como assim depois de uma vitória tão boa sobre os Broncos. Hugo, qual foi para ti o jogo de destaque da semana? Boa noite. Eu também vou falar dos Broncos contra os Patriots. O Manning, mais uma vez, com condições atmosféricas difíceis, e falou-se nisso antes do jogo. Muitos adeptos patriotas queriam que nevasse, que tivesse frio, que tivesse o tempo pior possível em Foxborough para o Manning ter as dificuldades que habitualmente costuma ter. Desta vez teve 2 interseções contra o vento. As interseções que tem durante o jogo são, principalmente a primeira é quase de rookie, de amador. A primeira foi muito má. Enquanto que Brady, depois do desastre de Kansas, como já falou o Pedro, tem jogado a um nível muito alto, tem mostrado que pode ser o MVP da liga. Teve este jogo contra os Broncos, teve 4 touchdowns com 4 receivers diferentes. O que tanto se falava dos receivers tão mauzinhos dos Patriots, ele parece estar a descobrir ali uma fórmula mágica do pessoal começar a receber as bolas dele. Edelman, grande jogo, teve fantástico, principalmente a primeira parte daquele touchdown. Um segundo touchdown que depois foi revertido em não apanhou a bola, e principalmente o retorno foi quase a estocada final no jogo. Grande vitória dos Patriots. Sim, também concordo com o Pedro, vai ser muito importante quem ficar em primeiro na AFC. É que é difícil, é totalmente diferente jogar em Colorado, sendo o Broncos Patriots, ou se forem ao contrário os Patriots a receberem os Broncos, jogarem em Foxborough. É muito diferente, principalmente a questão Manning. Manning aqui é o centro de todas as atenções. Com frio ou com calor ele é totalmente diferente. É uma dupla personalidade do homem. Esta foi também a minha escolha, também foi os Broncos contra os Patriots. Definitivamente um dos jogos marcantes desta semana, e eu se calhar acrescentaria só no meu papel de comentador apenas talvez o jogo contra os Chargers, que foi fundamental para percebermos primeiro a importância de Miami dentro daquilo que é o campeonato, e por outro lado o afastamento dos Chargers da corrida pela liga. Vamos então passar à próxima pergunta. Neste caso, como é habitual, vamos passar aos destaques positivos e negativos da semana. Esta semana teve coisas positivas, coisas negativas, e vamos ver mais ou menos qual foi a vossa escolha. Filipe, qual é o teu positivo e negativo desta semana? Estás-me a ouvir, Filipe? A culpa é minha, tinha o microfone desligado, peço desculpa. Não há problema. Queima aqui a bloco de notas. Para positivo, eu quero destacar uma frase super inteligente que me contaram há algum tempo e que é verdade. Amigos, winter is coming, ok? Isto quer dizer que para aquelas equipas que jogam no frio e que estão habituados ao frio, vão dificultar muito
a vida às equipas que jogam em Dome. Viu-se esta semana os Patriots, obviamente, que fizeram esta asneira a Peyton Manning e de facto é verdade, as coisas vão mudar muito agora com a vinda do inverno que está mesmo a chegar. Uhum. De negativo, eu quero destacar se calhar os San Diego Chargers foram uma desilusão esta semana frente aos Ryan Tannehill e os seus Dolphins. Acho que estão a desiludir muito, principalmente Philip Rivers com 3 interseções. Eu vou ser sincero, ainda não vi o jogo todo, mas o destaque negativo desta semana vai para os Chargers. Infelizmente uma das equipas que nós apoiávamos bastante aqui, ou pelo menos apoia bastante aqui no Huddle, e a ter uma situação um bocadinho complicada. Pedro, qual foi portanto, qual é o teu destaque positivo e negativo desta semana? E também vais-nos falar um pouco do habitual, já a pequena mini que já estamos habituados. Força, Pedro. Pois os meus positivos e os meus negativos têm nome, não é? Portanto, prémio louvo a Deus que estive para pôr então Brady, mas acabei por voltar atrás e acho que devo pôr numa equipa que eu tenho falado já várias vezes, enfim, menos quando não venho cá, mas que são só, entre aspas, a equipa com o melhor registro da NFL nesta altura e que se chamam Arizona Cardinals. Eu continuo a falar. Há pessoas que continuam a olhar com certa, enfim, com um riso sarcástico quando eu digo isto, se calhar, mas os Arizona Cardinals são um caso sério e penso que é verdade que ontem a Dallas jogaram com o Brandon Whedon, qualquer pessoa ganha o Brandon Whedon, mas o senhor de Marco Murray mas o senhor de Marco Murray, que levava 8 jogos seguidos com 6 jardas, este detalhe é importante, aliás eu tinha posto aqui como curiosidade da semana, o de Marco Murray tinha 100 jardas em 8 jogos seguidos e acabou a série ontem. Por sua vez os Cardinals, e atenção a este dado, fizeram ontem o 18º jogo consecutivo sem permitirem 100 jardas em um jogador em corrida. Isto diz muito de consistência, de força, de qualidade da defesa dos Cardinals, aliado a um Carson Palmer que de facto ontem teve 2 ou 3 jogadas absolutamente espantosas. Eu vi o jogo e o jogo foi muito bom. Infelizmente para os Dallas a coisa correu mal. Parece que felizmente no sábado em Londres, ou no domingo em Londres, perdão, terão de novo Romo. Mas ainda bem que o têm, porque com Brandon Whedon e sem Romo não ia lá das pernas. Aliás, fico sem saber porque é que o Kyle Orton foi embora e foram buscar o Brandon Whedon a Cleveland. Foi daquelas decisões que os managers e os donos das equipas têm que eu nunca vou perceber. Menção, este portanto é o prémio louvo a Deus da semana, menção honrosa para o grande Big Ben, não é? Portanto, Ben Roethlisberger está a demonstrar que é declaradamente um dos top 5 quarterbacks da NFL. Ninguém liga ao homem. O homem leva, penso eu, já dois Super Bowls. Tem 2 semanas seguidas, e é a primeira vez na história da NFL que isto acontece, que um quarterback faz 6 touchdowns em 2 jogos seguidos. É brutal. Irá para mais, deve ter dado um gosto especial frente aos Ravens. Portanto, uma menção honrosa merecidíssima para o Sr. Ben Roethlisberger, um jogador que eu aprecio, apesar de ser de uma equipa favorita, mas enfim, que eu aprecio imenso. Prémio Não Venha o Diabo que eu escolho, já falaste, para Filipe, os San Diego Chargers, 93 pontos sofridos nos últimos 3 jogos, dá uma média de 31 pontos por jogo. Isto também, enfim, é um castigo para o Sr. Philip Rivers, que me fez a maldade de me dar 2 pontos negativos, quase 3 pontos negativos. É verdade. Uma carreira fulgurante que eu levava para na Liga do Common Man, acho eu, porque ainda foi perder ainda por cima com o João Mourão, perdendo praticamente a liderança da Liga por causa do Sr. Philip Rivers. Portanto, esta aqui é uma tarefa, menção horrorosa aliás, prémio Não Venha o Diabo que eu escolho para o Sr. Philip Rivers.
Menção horrorosas para acabar para o Sr. Brandon Eden, que é uma delícia ver jogar tudo menos futebol americano, porque provavelmente será o melhor pitcher do beisebol do que propriamente quarterback. Né? O homem é muito fraco. Né? Aliás, o Dez Bryant quase que ia haver de facto com ele ontem por 2 vezes, estava desesperado, porque não havia maneira de acertar com uma bola para o homem. E são os meus positivos e negativos. À frente eu depois falarei das curiosidades da semana. Tenho aqui uma que depois vou-vos contar. Com certeza, Pedro. Obrigado pelo teu comentário. Vamos passar então ao qual foi o teu destaque positivo e negativo desta semana. Assim, positivo, eu vou por Miami. Miami, esta semana que deu a tal tareia absurda aos Chargers. E depois da derrota que eles tiveram com os Packers, eles vêm agora de um ciclo de 3 vitórias contra os Bears, contra os Jaguars em Londres e agora esta contra os Chargers. Já quando ganharam aos Patriots na Week 1, Miami e tal, não sei o quê, mas Miami já leva 5 vitórias e parecem estar aí. E o Ryan Tannehill está numa excelente forma e parece que vamos ter Miami aí a calcar um pouco os pés aos Patriots. Não sei se vai ser assim, mas pelo menos para já estão a calcar ali os calcanhares deles. Também um positivo, a defesa dos Cardinals não deixar de Marco Murray fazer as 6 jardas por mais um jogo. E agora, no negativo, eu quero pôr os Chargers, claro, nem vou falar muito, que já falámos tanto, mas depois daquele início fulgurante de Philip Rivers, agora 3 derrotas seguidas, Kansas contra os Broncos e agora esta monumental tareia e com 3 turnovers de 3 interseções muito mazinhas toda a gente aqui está a referir desculpa te interromper, toda a gente aqui está a referir a questão dos Chargers. Qual é, na tua o que é que está a fazer a diferença neste momento para os Chargers? Porque é que a coisa está a correr tão mal? Só se pudesses desenvolver sobre esse tema. Sinceramente, o Brandon Oliver não sei se está a ser aquele jogador que estava a ser no início da época, estava a ser o undrafted do ano, no meu ponto de vista, estava a ganhar em vários jogos consecutivos mais de 100 jardas, podia fazer aí a diferença, agora não está, não tem um backup running back assim, em condições. O passe também o Tannehill parece que está a tremer, não está a entrar e principalmente quando o jogo em que eu tive mais atenção, que foi contra Kansas, o Andy Reid preparou também um jogo que eles não tinham sequer o ataque em campo, quase estavam sempre a defender. As jogadas do Kansas eram extremamente longas, de 8, 9, 10 minutos e depois quando eles entravam em campo era quase um free and out e não tinha hipótese. Sinceramente não tenho uma explicação lógica, não sei se o running back está a funcionar, o passe não está a funcionar, 0 pontos, nem me lembro de um jogo que uma equipa tenha 0 pontos, lembro-me daqui a uns anos os Rams terem 3 pontos e nesse mesmo dia os Cardinals, os St. Louis Cardinals tinham mais home runs do que os Rams tinham em pontos e não me lembro de 0 pontos. Agora, só outra nota negativa, foi o que aconteceu no college este fim de semana, algo que eu, desde que vejo futebol americano, não me lembro de ter visto, um jogo Maryland contra Penn State. Quando, na apresentação das equipas, os capitães se cumprimentam e não sei o que é que se passou, não sei que divergência é que houve ali. Os capitães de Maryland não cumprimentaram antes os capitães de Penn State. Isto não são os valores do futebol americano, principalmente no college, que além de se ensinar a serem jogadores, ensinam-se a ser pessoas cívicas e aquilo não é uma demonstração de civismo em lado nenhum. Este também é o meu destaque para esta semana, esse jogo do college. Falta de fé aqui no jogo de college, os meninos ainda têm muito para estudar, não é? Pois. Eu não sei, aquilo não é uma rivalidade exacerbada, é pelo que me parece. Não sei o que é que se passou ali, não sei se houve algumas declarações antes do jogo ou
o que poderá ter acontecido. Não faço ideia para acontecer isto. Sem dúvida. São daquelas coisas um bocadinho inexplicáveis por vezes, mas pronto. Voltando, portanto, ao nosso programa, obrigado a todos pelo vosso comentário nessa questão. Portanto, então, há outra também relevante semana, que é o MVP. Qual foi para vocês o Most Valuable Player? Portanto, para ti, Filipe, qual foi o MVP desta semana? Para mim, não posso dizer que para mim foi o MVP, foi James Harrison, linebacker dos Pittsburgh Steelers, o velhote, como lhe chamam. O homem tem 36 anos, reformou-se. E este ano voltou aos Steelers e fez um jogão espetacular, sempre colocando a pressão entre Flacco, mesmo quando não conseguia fazer um sack, não conseguia placar o quarterback, conseguia-lhe sempre dar aqueles hits, não é? Aqueles, depois da bola ter saído, aquelas coisinhas mazinhas que eles fazem. Menção honrosa, tal como o Pedro costuma fazer. Mark Sanchez. Sim. Força nisso. Mark Sanchez. Não, eu concordo. Aliás, entrou bem contra os... Diz. Não, força, continua. Entrou bem contra os Texans. Entrou bem e, aliás, o que eu vou fazer é vou aproveitar a oportunidade, já que tu és dos Cowboys, e vou-te dar uma pequena lição, estás a ver? É quando tu vais buscar o teu backup quarterback, se tens a possibilidade, tens o exemplo do Brandon Whedon, que é falhar naquela situação, e tens o exemplo aqui do Mark Sanchez, e por acaso, estranhamente, é o Mr. Bud Fumble a fazer o bom papel. Pronto, também não é que se possa esperar grande coisa de um quarterback dos Browns, e na altura também duvido que muita gente tenha percebido também a escolha de Dallas, mas efetivamente, pá, eu, para mim, na minha parte, se eu tivesse que mencionar, o Mark Sanchez é uma escolha interessante. Não, mas este ano foram feitas algumas escolhas. E atenção. Sim. Diz, Filipe, eu depois pergunto. Não, diz, força. Eu já retomo, diz. Não, eu estava a dizer é que o Nick Foles está fora 6 ou 8 semanas, basicamente significa que, se não fiz mal as contas, provavelmente só vai aparecer 3 dos playoffs. Portanto, vai dar uma importância relevantíssima ao papel que o Mark Sanchez vai ter nos Eagles. Vamos ver se a moral com que ele entrou vai dar para sustentar aquele que era o bom andamento dos Eagles na NFC East. E claro que esta lesão do Nick Foles lança aqui uma incógnita sobre a NFC East, quando eu achava que de facto a decisão poderia estar aqui claramente pelos Eagles. Vamos ver. Então, aproveitar esta transição, Pedro, qual é para ti o MVP da semana? Eu estava a procurar o nome da pessoa. Para mim, o MVP em termos de jogadores é o Ben Roethlisberger. Eu acho que é uma exibição portentosa e repetida, né? Portanto, estamos a falar de 2 jogos seguidos a fazer a gracinha do sexto touchdown. É uma coisa brutal, não é? Estamos a falar que sexto touchdown, se as matemáticas não falham, são 42 pontos, não é? E é assim, não é? Portanto, não é qualquer pessoa, não é? Portanto, e eu estava a tentar encontrar aqui o nome do Special Teams Coach dos Cardinals, porque de facto é brutal. Quer dizer, os homens, eu aqui há umas semanas atrás disse que os Cardinals nos últimos 8 anos, vocês se lembrarem, corrijam-me, tinha feito nessa altura qualquer coisa como 14 ou 15 pontos e field goals blocos nos adversários. E esta semana os homens continuaram com a gracinha, não foi, Filipe? E fizeram mais um field goal block. Na proteção aos punts e aos field goals, os Cowboys têm estado muito mal. Não estou a discutir, provavelmente contra muito mal, mas há aqui um mérito tremendo. Tu sabes que é provável. Mas tu sabes que é uma das jogadas mais difíceis de fazer na NFL, pode acontecer, como é óbvio, e a verdade é que acontece, mas fazer 15 ou 16 nos últimos 8 anos, quando há equipas que fazem isso de
uma vez de não sei quantos anos em quantos anos. Pá, acho que é um mérito tremendo dos special teams dos Cardinals. Eu diria, como um jogador, é evidente, o MVP claramente é o Roethlisberger, vocês desculpem lá. Por muito que Brady tenha feito um grande jogo, eu acho que Ben Roethlisberger foi o MVP da semana, mas gostava de deixar aqui este tom aos special teams dos Cardinals, porque já não é a primeira vez que fazem a gracinha e de facto muito dos grandes momentos que os Cardinals têm conseguido nos últimos tempos, mesmo ano passado, nasceram em jogadas dos special teams. Sem dúvida, temos visto muita coisa a nível do special team até este ano, especialmente a nível do defensivo, vemos muita coisa a acontecer que é bastante pouco habitual. Nota-se uma certa sofisticação aqui nessas jogadas, está a deixar muitas dificuldades aos ataques. Muito. E há muito college, muita inspiração do college, há muita malta a ir buscar coisas ao college, algumas coisas a saírem completamente trocadas e mal feitas, mas há jogadas verdadeiramente espantosas e acho que também o futebol americano tem esse lado imprevisto. Aliás, houve uma jogada no jogo dos Steelers que foi por um fail, não é? Dos kickers, não é? Ou do punter, penso que era do field goal, do kicker, e que depois nasce um touchdown, não é? Portanto, o homem acabou por ter uma criatividade no segundo para conseguir fazer um touchdown depois de falhar um snap no kicking, não é? É verdade. Vou então passar para o Hugo. Hugo, qual é o teu most valuable player esta semana? Também, sem dúvida, esta semana foi Big Ben. 6 touchdowns, pela segunda semana consecutiva, o primeiro jogador a fazer tal feito, está mais um recorde para a NFL. Dizer ao Pedro que esta semana os 6 touchdowns não deram 42, mas deram 43 pontos, porque fizeram esse trick play quase por engano, mas lá conseguiram fazer um 2-point conversions enquanto em vez de fazerem um field goal. Menção também Mark Sanchez, porque 2 touchdowns, quando entrou em jogo, entrou logo a matar, logo o primeiro snap faz um passe de 70 jardas para o Macklin, foi logo, estou aqui, cheguei, vamos dinamitar isto. Pena também as 2 interseções, mas é Mark Sanchez ao vivo e a cores. Posso já adiantar o nome do nosso amigo, então, do meu MVP especial, chama-se Amos Jones, que é o senhor coordenador, ou treinador dos Special Teams dos Cardinals. Exato. Convém ir buscar também essa informação. Olha, por acaso, se eu tiver que escolher, portanto, um MVP esta semana, acho que o Big Ben há muitos candidatos esta semana, mas sem dúvida também que eu gostava de referir o Gronkowski e o seu famoso touchdown grab com uma mão. Um homem está de regresso. É verdade, não foi, mas soube-me quase a touchdown, foi um gesto absolutamente maravilhoso. E nesse aspecto o homem está de facto de regresso. E depois também só uma pequena menção, porque eu também disse muito mal dele no princípio do ano, e acho que também muita gente deve ter feito, que é o Tannehill, que até tem jogado bem com os Dolphins, e ninguém estava à espera de ver essa consistência, mas ele até tem feito um bom trabalho, até a nível do próprio jogo que ele faz. Vou então, portanto, passar para a outra secção. Habitualmente nós temos o tema da semana, só que desta vez tivemos perguntas por parte dos nossos seguidores no Facebook, que quisemos aproveitar um bocadinho esse contributo, e vou pedir aqui aos meus intervenientes para responderem da forma mais concisa possível, porque obviamente são muitas perguntas, mas temos com certeza todo o interesse portanto, em responder, e também recomendo sempre, obviamente, para quem nos esteja a ouvir, a deixar sempre as suas perguntas na próxima semana, porque nós gostamos muito também de ter o vosso feedback. Vou começar então pela primeira pergunta. O Igor Cordeiro pergunta basicamente qual foi o melhor quarterback da rodada, ou seja, qual foi o melhor quarterback da semana para vocês. Pedro, qual foi o melhor quarterback para ti? Ben Roethlisberger. Big Ben? Já falamos. Sim. Hugo, qual foi para ti? Também Big Ben. Big Ben, tu, Felipe? Obviamente foi o Big Ben, mas o Tom Brady teve muito bem. Obviamente. Pois, então, eu estou aqui a vestir a camisola e nem sequer as pessoas até se esquecem. Extraordinário.
A próxima pergunta é do Bruno Pinto, que aliás fez duas perguntas. A primeira é, portanto, relativamente ao como explicam o fenómeno Flacco-Eli, porque é que ambos conseguem não só ganhar, como também perder com qualquer equipa da liga, por mais forte ou fraca que seja. Portanto, essa que é a pergunta aqui do Bruno é basicamente para entender como é que se justifica que quarterbacks que até ganharam um Super Bowl e que de alguma forma eram quase quarterbacks de franquia estejam a passar por um momento um pouco médio, com resultados um pouco médios. Filipe, qual é o teu input sobre essa questão? Para mim, a explicação sobre isto é de facto a mediocridade que eles são. Não acho que sejam quarterbacks de topo. Pau! Não acho que sejam quarterbacks maus. Acho que são quarterbacks razoáveis e que de facto muito bons na corrida nos playoffs. Não aos playoffs, nos playoffs. Ok. Pedro, qual é a tua opinião sobre o assunto? A minha opinião vai um bocado na linha de um artigo que eu hoje li no Bleacher Report sobre a questão de Manning Brady e pegando naquilo que é a explicação porque é que o articulista dizia logo claramente que para ele Brady é melhor e os motivos porque ele considera Brady o melhor talvez expliquem o problema de Flacco e Eli Manning, que é a questão da adaptabilidade que estes dois quarterbacks, do meu ponto de vista, não têm. Ou seja, para serem bons, Joe Flacco e Eli Manning precisam de ter boas equipas e bons receivers, porque senão, de facto, têm problemas, têm muitas dificuldades. E é uma coisa que todos nós reconhecemos em Brady, que é a capacidade de se adaptar àquilo que tem sido a sucessão de decisões discutíveis que muitas vezes o Sr. Kraft e o Sr. Fellowship tomam em relação a receivers e a tight ends e coisas do género, não é? E o homem continua, como costuma dizer, a levar a carta à Garcia todos os anos, mesmo não tendo muitas vezes armas que outras equipas têm. Portanto, eu penso que o fracasso de Flacco e Eli Manning vai dessa inconsistência que tem em ler o jogo e em comandar o jogo, independentemente de quem são os atores ou os intérpretes que estão nas linhas de recepção dos passos, e isso leva a que sejam bastante inconstantes. Aliás, Flacco, que teve um grande ano quando foi campeão do Super Bowl, era até esse ano bastante acusado precisamente disso, dessa sua inconstância, dessa sua parece que é agora, mas nunca é. E Eli Manning é o que nós sabemos. O Eli Manning tem uma especialidade que se chama ganhar Super Bowls aos Patriots e pouco mais. E pouco, entre aspas, mais. Não é? Obrigado, Pedro. Hugo, qual é a tua opinião sobre o assunto? Olha, juntando ao Flacco ao Eli, também posso juntar aqui o Jay Cutler. Os três são overrated, os três são jogadores pagos acima da média e para o que produzem. Principalmente os Ravens, quando ganharam o Super Bowl à custa da defesa fantástica liderada na altura pelo Ray Lewis. Aquilo era uma monstruosidade a defenderem. O Eli ganhou o Super Bowl aos Patriots. O Eli aí tinha armas diferentes, tinha uma boa proteção em campo, tinha bons receivers e fizeram, tanto um como o outro, as equipas em si fizeram grandes temporadas. Quanto aos dois quarterbacks, eu acho que são muito overrated, são medianos naquilo que pouco produzem. Uhum. Obrigado, Hugo. Vamos passar a outra pergunta do Bruno, só para ser assim, vamos tentar cercar um bocadinho essa questão, porque pode ser um bocadinho ampla. A que se deve o sucesso dos Cardinals na divisão dos detentores do título e numa das divisões mais complicadas da NFL, dado que foram ao Super Bowl, nunca conseguiram ganhar a divisão? Ou seja, em relação ao passado, para ter o principal fator que está a fazer com que os Cardinals estão a ter sucesso. Filipe, na tua opinião? Desculpa, este ano? Estamos a falar este ano? Portanto, sim, estamos a falar este ano. O que é que está a acontecer aos Cardinals para, no fundo, estarem a conseguir ter um tão bom desempenho, tendo em conta a dificuldade da divisão em que se encontram, e em relação ao passado, não é? Sim, Filipe? A defesa, e
e também ter encontrado em Carson Palmer um quarterback muito bom, um quarterback que eu já sigo desde os seus tempos nos Raiders. Para mim ele era a variável mais forte na equipa dos Raiders. E de facto a defesa que se impõe a qualquer equipa que seja, e não tenho dúvidas que os Cardinals a jogarem assim era o que lhes faltava. Para darem o next step era o quarterback. Tem a defesa, tem os receivers, tem o jogo corrido agora. Os Cardinals são candidatos à Super Bowl este ano, a ganharem o troféu. Obrigado, Filipe, efetivamente. Pedro, qual é a tua opinião sobre esse assunto? Bruce Arians. O melhor treinador da NFL hoje depois. Perdoa-me o Sr. Belichick, essa gente toda. Bruce Arians, um senhor chamado Tom Moore, que é o assistente de coach, o indivíduo com 70 anos, acho que é o homem mais antigo, o mais velho da NFL. O fantástico Todd Bowles, que é o senhor coordenador defensivo, que o Filipe agora se referia com grande relevo. E não falo muito do coordenador ofensivo, o Harold Goldwyn, porque de facto quem é o coordenador ofensivo da equipa é o Sr. Bruce Arians. E é bom lembrar que o sucesso dos Cardinals vem do ano passado, portanto é uma equipa que chegou ao final com 11-5 e não foi aos playoffs. Qualquer equipa com 11-5 normalmente vai aos playoffs. E penso que o segredo está em Bruce Arians. Portanto, pegou numa equipa nova, tem uma defesa novíssima, tem provavelmente o melhor futuro possível do que é secundárias na NFL. E acho que o segredo dos Cardinals chama-se Bruce Arians. Sem dúvida. Hugo, qual é a tua opinião? Eu vou um pouco na linha dos dois, Bruce Arians e a defesa. Acho que é o principal fator deste ano do tão bom desempenho dos Cardinals na liga. Não dou tanto relevo ao ataque. Acho que Carson Palmer também não é o quarterback. Eles tivessem um quarterback todo, juntar as armas que têm ao Fitzgerald ou agora ao Wellington, poderiam ter voos mais altos. Eles jogam, se forem à final do Super Bowl, jogam em casa. Isso é um fator que pode ser determinante, mas não, acho que o fator X este ano para os Cardinals será mesmo no Palmer. Eu posso acrescentar só um outro nome, que é o receiver rookie que foram buscar este ano, penso que é o John Brown, se não estou em erro. Brown, sim. O homem é verdadeiramente fabuloso. Também tem um mestre dos diabos para o ensinar, que se chama Larry Fitzgerald, que está numa forma fabulosa. O Fitzgerald leva 157 jogos seguidos a receber pelo menos uma vez a bola eu acho que são números que dizem alguma coisa. Há muita gente diz que a estatística vale o que vale. Eu por acaso acho que a estatística vale muito, porque ainda responde a muitas questões e uma delas é estas, não é? Na semana passada, no jogo contra os Eagles, o Josh Brown faz dá a vitória. O rapaz é fabuloso. E o André Ellington é dos melhores running backs nesta altura da NFL, atenção. É um grande running back. Bem, pessoal, parece que o Matthew teve uns problemas. Eu faço então vou fazer aqui uma pergunta que temos aqui do João Leite. Acham possível Baltimore ir aos playoffs estando numa divisão ultra competitiva e com jogos com Saints, Dolphins e Chargers pela frente? É possível os Baltimores, que perderam ontem, irem aos playoffs com um schedule tão difícil daqui para a frente? Pedro? É possível, não é? Estas ligas são feitas. É uma liga curta, de 16 jogos, o que às vezes dificulta um bocado as recuperações, mas é possível. Agora, se me perguntas se eu acredito, atenção que a divisão estão todos em positivo. Neste momento a AFC Norte tem todas as equipas em positivo, todas elas podem chegar aos playoffs, mesmo os Browns. Agora, se me perguntas qual é o feeling que eu tenho, eu acho que a divisão será decidida entre os Bengals e os Steelers, sendo que para mim
a experiência de Roethlisberger vai habilitar cartas nessa luta. Eu penso que os Ravens podem chegar aos playoffs, podem, mas não acredito. E tu, Hugo, o que é que achas? Eu penso da mesma maneira. Acho que principalmente a secundária dos Ravens é fraquinha. Poder chegarem aos playoffs? Podem. Acho que vai ser complicado. Acho que vai ser a luta também entre os Bengals e os Steelers. Eles agora, este ano, para se ver o quão fraco, por exemplo, eles são no ataque, o Steve Smith Sr., um despachado de Carolina, é o seu melhor receiver. Torrey Smith também está agora a entrar mais em jogo. Não têm um grande ataque, ainda está mais liderado por um Flacco. E vai ser muito complicado os Ravens irem aos playoffs, sinceramente. Tem ali excelentes linebackers. CJ Mosley, o rookie, este ano é fantástico. O Terrell Suggs, apesar daquilo que fez ontem, não deixa também de ser um grande linebacker, mas os Ravens têm uma secundária muito, muito fraca, no meu ponto de vista. Na minha opinião, eu acho que os Ravens este ano não irão aos playoffs. Não acredito. Acho que a AFC está muito competitiva. A divisão deles, toda a gente está com médias positivas, ou seja, todos têm mais do que 0.50 pontos, 0.50 no rácio de vitórias e derrotas. Acho que vai ser muito difícil para os Ravens. E porque este ano, para mim, quem vai aos playoffs na NFC, nessa conferência, vão ser os Bengals e os Pittsburgh. Matt, passamos para ti outra vez. Verdade, há que dizer, neste momento há uma tempestade desgraçada lá fora, é capaz de ter alguma influência aqui na gravação do nosso programa. Temos aqui muitos percalços do direto, mas fico contente por ver que o Filipe já tomou conta da situação, portanto estamos aqui muito polivalentes. Portanto, retomando aqui as questões, pelos vistos, vamos passar então para outra equipa que está a ser uma revelação neste momento, e é basicamente qual é a vossa análise em relação aos Dolphins, que já ganharam aos Patriots, aos Chargers, aos Bears e já estiveram quase a ganhar a Green Bay. Muita gente já pelo menos temos tendência a esquecer os Dolphins, mas neste caso estão a ter um bom momento de forma. Qual é, na tua opinião, Pedro, relativamente aos Dolphins neste momento? Eu por acaso vou dizer uma coisa que se calhar vai já levantar confusão, porque eu acho que mais revelação que os Dolphins são os Bills, não é? Porque se vamos ver, são eles que estão em segundo na divisão e de facto tinham menos armas e menos argumentos do que os Dolphins. Eu vou lembrar que os Dolphins fizeram uns investimentos significativos, sobretudo ano passado, no reforço da equipa, com o Mike Wallace, etc. Estão a fazer uma boa época, não está-se a dizer o contrário, obviamente, mas para já são terceiros, não são os segundos. De qualquer modo, bom, Ryan Tannehill, que teve aqui há 2 ou 3 semanas atrás exibições pavorosas, penso que acertou. Terá apanhado também uns Chargers mansinhos, não é? Mas é bom lembrar que os Dolphins sempre tiveram, e têm na mesma, uma boa defesa, e já agora que se fala em overrated, eu falaria de underrated defesas da NFL, mas que é brutal, e é um dos grandes defesas da NFL, que é o senhor chamado Cameron Wake, como vocês sabem, e que ontem mais uma vez fez miséria no ataque dos Chargers. Eu penso que os Dolphins sofrem daquele problema que a maior parte das equipas medianas da NFL têm, que é a falta de uma chispa qualquer que os lance um pouco mais acima, e vivem um bocado ainda na busca do que foi o grande tempo do Sr. Dan Marino. Pode-se dizer que é uma revelação, não é se calhar a única revelação da NFL, mas a explicação passa um bocado também pela qualidade de um plantel que tem. Afinal de tudo, tem um plantel bom, tem bons receivers, tem bons running backs e tem sobretudo uma boa defesa. Portanto, penso que está para aí a explicação. Não acredito que isto tudo que eu estou a dizer signifique que os Dolphins vão, que eu acredito que os Dolphins vão a playoffs, pois não acredito. Não acredito. Apesar de ser uma equipa, não acredito. Ok, Pedro, obrigado. Qual é a tua opinião sobre a questão?
Eu já tinha colocado no destaque positivo os Miami, e acho que o Miami tem ali três jogadores no ataque que são três armas fantásticas para o Ryan Tannehill, o Wallace, o Clay e o rookie, o Landry. São três jogadores que a qualquer momento podem fazer jogadas de 30 ou 40 jardas, marcar touchdowns. Não acredito que os Miami também vão aos playoffs. Acho que o primeiro lugar está ocupado pelos Patriots e vai estar até ao fim. Segundo lugar e um lugar no wildcard vai ser muito complicado, mas que eles nas últimas 3 semanas fizeram um bons jogos, venceram também, como eu já tinha referido, no Week 1 os Patriots, mas agora eles estão habituados a jogar no cantinho e agora vem aí o inverno, como disse o Filipe há bocado, e é totalmente diferente jogar em Miami e depois fazer as deslocações fora onde tiverem de deslocar-se e apanhar temperaturas negativas e por tudo mais. Eu destaco também o jogo, eles não ganharam, perderam contra os Packers, contra os meus Packers naquela fantástica última drive do Aaron Rodgers, mas aquilo também tem muito tremido para os Packers, e se eles tinham ganho esse jogo, nesta altura estavam com 6-13 e era bastante diferente, mas também, sinceramente, mais uma vez, eu não acredito muito que o Miami cheguem ao lugar de playoff. Obrigado, Hugo. Filipe, relativamente a Miami, o que é que tu achas? Relativamente a Miami, acho que Tannehill está finalmente a ter o ano dele. Os Dolphins investiram muito no draft quando ele saiu, com a first pick. Se não estou em erro, foi a first pick deles nesse ano. Miller, o running back, está a ser o melhor amigo de Tannehill, claro. Pensava-se que o Noah Morgan iria ter um bom ano este ano também em Miami. Teve o ano passado em Denver, mas não aconteceu, ilusionou-se. Quanto à defesa, quem ontem teve um excelente jogo foi sem dúvida o strong safety, o Rashad Jones, com 5 tackles e uma interseção. E por fim dizer que acho que os Dolphins têm talvez o schedule daqui para a frente mais fácil das equipas que estão na corrida aos playoffs. Vão só aos Patriots, jogam 2 vezes com os Jets, jogam contra os Broncos também. Depois também a disputa contra os Bills, mas eu não acredito que tenham um lugar no wildcard. Julgo que esse lugar poderá estar entregue aos Chargers ou aos Chiefs ou aos Steelers. E por falar nisso, os Chargers já saltaram da first seed para fora dos playoffs. Se acabasse agora a época, eu estou a ver agora aqui no Playoff Picture, saíam fora dos playoffs. Sobre os Chargers até haveria muito a dizer, mas relativamente a Miami, estou a ver que pelos nossos comentadores ainda há muitas dúvidas, muitas questões em relação a essa equipa. A próxima pergunta tem a ver, portanto, eu vou pedir só para uma resposta rápida, é do nosso colega Márcio Luís Tremarim Mouzão. Diz que, portanto, passado 9 semanas, qual foi a equipa que acertou nas contratações desta temporada e qual foi a equipa que decepcionou o nível das contratações? Portanto, muito rapidamente, a equipa que acertou melhor no seu draft e no seu free agency, a equipa que acertou pior no seu draft e na sua free agency. Filipe. Apesar de terem 2 maus jogos e seguidos e terem dado nas bocas do mundo há 2 semanas atrás, os Dallas Cowboys, eu tenho que tirar o chapéu, porque de facto substituíram muito bem. Precisavam de linebackers, foram buscar o Ronald McLean, caiu do céu, obviamente. É um excelente add à sua defesa. Na linha ofensiva foram buscar o Zach Martin, obviamente foi muito criticada a decisão de não ter ido buscar o Johnny Manziel. Vamos ver o que é que se vai passar agora. E também
sem dúvida que Melton, Henry Melton, vindo do Chicago Bears, que vinha de uma lesão, que foi também uma excelente add para a defesa, e ontem teve dois sacks frente peço desculpa, frente ao Carson Palmer. Peço desculpa. Sim. Em negativo, acho que quem esteve muito mal foi este ano, principalmente no draft, foram os Seahawks. Acho que não se reforçaram assim muito bem. E também no free agency também não estiveram assim muito bem. Julgo que era preciso reforçar certas posições, como o safety, o seu depth em safety julgo que não é o suficiente para uma corrida aos playoffs. Hugo, na tua opinião, quem acertou nas suas escolhas e quem errou nas suas escolhas? Assim, quanto ao draft, acho que apesar de terem até agora só derrotas, acho que a melhor equipa que se esforçou foram mesmo os Raiders. O Khalil Mack é um verdadeiro talento, um backer fantástico. E o bombardeiro de Fresno State, o Derek Carr, também está apesar das derrotas, está a jogar bem, está a jogar muito bem. Acho que em termos de negativo, os Seahawks, como o Pedro diz, não se reforçaram muito bem, mas quem teve sinceramente mais azar até agora foram mesmo os Texans. Apostaram muito no Clowney e ele ainda fez um jogo ou dois, está sempre posicionado. Em relação aos free agents e a equipa que se reforçou melhor no meu ponto de vista foi os Broncos, fizeram contratações a níveis fantásticas. Eles, se no ano passado tinham já apostado muito, este ano com o Marcus Ware, o Akip Talib e o Ward, apostaram ainda mais. Em relação também em termos de free agency, quem teve azar também foram os Saints, que apostaram no Bird, pagaram milhões e milhões ao Bird, e ele também fez 2 ou 3 jogos e agora está lesionado, e é um peso salarial excessivo para quem não joga nos Saints. São os meus, tanto em draft como free agents, negativos e positivos. Obrigado, Hugo. Pedro, na tua opinião, portanto, quem se safou melhor nos negócios e quem se safou pior nos negócios? Opa, apetece-me dizer, sei lá. Estou a brincar. Pensa lá. É tanto jogador, pá, a gente agora vai pensar e já vamos a meio da época. Pá. Mas pronto, assim à cabeça, nos rookies, penso que há surpresas. O receiver dos Cardinals, o Brown, desilusões, o Clowney, portanto, o número 1, é terrível. Eu penso que houve aí alguma ligeireza na avaliação do estado físico do homem, porque o homem realmente está sempre magoado. Eu aproveito para dizer que ele não está magoado, falhou porque não está magoado, está doente. Ok, ou está magoado ou está doente, pronto, tens razão. Mas pronto, joga pouco, não é? Sim. É difícil ele jogar. Quando ele joga, tem que estar atento à televisão, porque são momentos muito fugazes, não é? O Derek Carr como positivo, e desilusão nos rookies, claro, o senhor Johnny Futebol Manziel, que está a passar uma longa e calma estadia no banco dos Cleveland Browns a ver como se joga futebol na NFL, nomeadamente o senhor Brian Hoyer. Nos free agency, eu vou dizer um positivo. Há uma coisa que eu na altura achei que era uma barbaridade, que foi aquela transação dos Patriots do Monkeys para Buccaneers para ir buscar o Tim Wright. Mas a verdade é, apesar de que este fim de semana penso que o Tim Wright não jogou, mas quando o homem tem jogado não tem desiludido, e afinal a offensive line dos Patriots afinal não está assim tão mal, não é? Portanto, acho que o Sr. Belichick tem aquele capuz por razões de magia também, portanto acho que está bem, embora eu esteja de acordo, penso que foi o que disse que as grandes contratações da Free Agency foram feitas todas ali para os lados de Denver, sobretudo nas linhas defensivas, com o da Marcus Ware, o Talib e essa gente toda. Obrigado, Pedro. Realmente, da minha parte, só teria a dizer que quem
contrata Matt Schaub, para mim merece castigo. Portanto, a partir daí, o projeto dos Raiders a nível da free agency, ao princípio, Matia, quem contrata Matt Schaub ou Brandon Whedon para backup quarterback, mandando embora o Kyle Orton, que apesar de tudo não está a fazer mau trabalho em Buffalo, não é? Portanto, eu não sei, eu não quero pegar-me ali com o Filipe, pá, que eu gosto do Filipe, mas a verdade há decisões que eu não entendo. Vamos então para a próxima pergunta, um bocadinho difícil, mas vou pedir mesmo para serem o mais resumidos possíveis. Portanto, o Eduardo Amorim pergunta de uma equipa que às vezes muito esquecemos de referir, que são os Saints, ganharam fora de casa, têm grandes condições de ser campeão da divisão. Na vossa hipótese, até onde podem chegar se forem realmente para os playoffs? Portanto, Saints nos playoffs, o que é que vos parece? Filipe? Saints nos playoffs. É muito possível, mas não nos vamos esquecer que os Saints vêm do início da época muito fraco. E vêm de talvez, estão numa das divisões mais fracas neste momento da NFL. Com os Tampa Bay, não vou falar sobre eles, obviamente. Com os Falcons, que também estão muito mal. Com os Panthers, que também não se percebe. Têm feito pouco prestação, estou com 3 vitórias, 5 derrotas. É normal que os Saints consigam se apoderar desta situação, subindo ao topo da sua divisão, mas não acredito que sejam contenders e muito longe nos playoffs, principalmente jogando fora de casa. Eles têm jogado mal fora de casa. Vamos ver o que é que poderão fazer, mas não acredito, não tenho grandes esperanças nos Saints. Nos playoffs, para ti é para esquecer. Na tua opinião, Saints nos playoffs, safam-se, não se safam? Qual é o estado da equipa para ti? Assim, nos primeiros adults, quando falávamos dos contenders ao Super Bowl, eu colocava sempre no meio das equipas na NFC, colocava sempre os Saints. Os Saints começaram logo ali com 2 ou 3 derrotas fora de portas. Estamos a ter um pequeno problema com o Hugo. Não sei se sou o único a ter o problema. Sim, Sim, estão a ouvir? Sim, agora estamos a ouvir. Podes continuar. Eu estava a falar que o schedule de início de temporada dos Saints foi complicado, com vários jogos fora. Agora, eu tinha referido também naquele jogo contra os Packers, para azar meu, podia ser quase um grito de revolta para os Saints. Era ali que eles tinham de demonstrar que se queriam ir aos playoffs. Eram ali que tinham de começar a mudar o rumo. Ganharam agora fora contra os Panthers. Acho que são a equipa dentro da baixa mediania daquela divisão. São a melhor equipa, deverão ir aos playoffs, deverão receber uma equipa num wild card. Se ganharem, vão ao Divisional Round e à partida será um jogo fora, complicado, mas acho que os Saints vão ficar mais ou menos por aí, Divisional Round dos playoffs deste ano da Liga. E Pedro, na tua opinião, relativo aos Saints playoffs, o que é que te parece? Alguém tem que ir aos playoffs na NFC South, como sabes. A equipa tem que ir. Mas achas que fazem qualquer coisa de jeito lá? O que é que te parece? Não digo que não. A post-season é uma coisinha que pode surpreender. Atenção que eles levam 2 jogos seguidos com vitórias e penso que a equipa que está um bocadinho melhor que o que esteve no início. Agora, de facto, é como vocês dizem, a NFC South leva uns registros fantásticos. Os Saints são os melhores com 4-4. Depois temos 3-5 os Panthers, 2-6 os Falcons, incrível estes Falcons, e pronto, e depois os Buccaneers lá com 7, depois assim do género. Portanto, alguém tem que ir aos playoffs na NFC South, não é? Parece que as regras dizem que tem que ir alguém. Aqui há uns anos atrás foi os Seahawks é fantástico, a NFC West com 7-9, vocês lembram-se disso, né? Portanto, tem que ir, nem que seja com registro negativo. Agora, se chegam longe nos playoffs, eu estou de acordo com a análise do Hugo, é racional, faz sentido. Não sei se o wildcard pode ser fácil, porque repara que o wildcard pode lhe sair um segundo da West ou
ou o segundo da East, coisas assim, e não são equipas fáceis, portanto, pode levar com uma equipa logo forte, ainda que seja em casa. Mas não sabemos, não é? Drew Brees é um tipo experiente, Sean Payton é um treinador experiente, e não sabemos o que é que pode acontecer. Obrigado, Pedro. Relativamente, portanto, a essa matéria, nós temos também um dos nossos redatores que é um grande fã dos Saints, portanto, que ele estará a discutir de todos vocês neste momento. E já se está a imaginar, talvez. Eu não disse mal dele, não é? Mas pronto, relativamente é verdade que os Saints por vezes passam um bocadinho despercebidos, mas é bom poder fazer essa menção aqui no programa. Tínhamos mais perguntas para responder, mas infelizmente o tempo também é um pouco escasso e há sempre muita coisa para dizer. Vou só pedir, portanto, para fazermos rapidamente a nossa pergunta clássica, aquela que nós fazemos sempre, complicada de responder. Neste momento, quais são para vocês as duas equipas que vão estar na final da Super Bowl este ano? Filipe, qual é para ti o teu prognóstico? Final da Super Bowl, quais as equipas? Para mim, a AFC, muito rapidamente, ainda não discutimos isso no nosso jantar de Natal. Eu lembro perfeitamente do Paulo Pereira ter dito, vou citar o Paulo Pereira, temos que citar o nosso soccer, é verdade. Football Wisdom. Ele disse assim, estávamos prestes a começar a almoçar: se os Patriots conseguirem a first seed da AFC, os Patriots vão à Super Bowl. Eu concordo com ele, e este ano isso é verdade. Jogar 2 jogos em casa e os Patriots estão no inverno, em janeiro, em Foxborough, esqueçam. Os Patriots estão se agarrarem a first seed, estão na Super Bowl. Do lado da NFC, eu acho que a NFC está muito mais competitiva. Temos aqui na mistura os Cardinals, mas não vamos estar sempre a falar dos Cardinals. Eu também queria falar sobre os Packers, que se estiverem nos playoffs podem muito bem dar problemas. E obviamente não sei, isto está muito complicado. Acho que há equipas que são capazes de tudo e de nada, como os Cowboys, não é? Vão acabar com os 8-8, não sei porquê. Mas cuidado também com os Seahawks. Podem ser perigosos. Uhum. É verdade, temos muitos contenders nesta fase ainda, mas caras novas já começam a mencionar-se novas equipas. Uma delas, quem diria, os Patriots. Hugo, na tua opinião, final da Super Bowl, quem é que imaginas? Diz lá. É assim, eu continuo com os Broncos na final do Super Bowl. Também digo como o Filipe, quem ganhar a first seed da AFC, se for os Patriots ou os Broncos, é totalmente diferente jogar no Colorado ou em Foxborough, principalmente para o Manning. E o Manning ontem demonstrou ao frio e ao relento é uma coisa no quente é outra, principalmente a final deste ano de Super Bowl é no deserto de Arizona, é num estádio tapado. Se Manning for à final, não vai ser de certeza como foi no ano passado em Nova York, com temperaturas negativas, e em que ele fez um jogo horrível. Essa é uma deixa. Quanto à NFC, os Cardinals para já estão muito fortes. Também acho que os Packers é tipo Patriots. Os Packers em Lambeau em dezembro e em janeiro, se ficarem numa first seed a jogar em casa com aquelas temperaturas negativas, são muito fortes. Agora é preciso que em first seed da NFC se ficarem, acredito que os Packers podem ir à final. Obrigado, Hugo. Uma notícia para ti, não é, Packers? Seria sem dúvida algo que desejarias tu e o André, que não está aqui presente hoje. Pedro, na tua opinião, portanto, Super Bowl, AFC, NFC, quem são as tuas escolhas? Este é um momento histórico, pá. Vocês vão ser testemunhas do reconhecimento de um erro crasso da minha parte. Quero dizer aí que eram os Seahawks e os Broncos. Mas os Seahawks fizeram questão
de dizer que eu estou completamente enganado e com o qual os Seahawks estão fora de questão. Com o qual agora tenho que encontrar um candidato da NFC. Quem é que é o candidato da NFC? A lógica de 7-1 dos Cardinals pode dizer que são os Cardinals, mas 7-1 dos Cardinals não quer dizer nada, porque ainda têm um calendário difícil. Até na NFC, quem é que podem ser? Já não são os Seahawks, e pondo os Cardinals como hipótese, eu vejo os Packers e vejo Eagles. Vejo Eagles. Na AFC temos os clássicos Patriots e Broncos. E vejo, e eu esses gostam, aqueles que vêm coming from behind, ou seja, aqueles que vêm de como os cavalos nas corridas, né? Vêm daqueles 200 metros depois lá do último lugar vão ganhar a corrida que ninguém esperava que ganhasse. E neste momento vejo os Steelers, né? Na AFC vejo os Steelers. Mas é chegado o momento de revelar porque é que eu acho que são os Patriots. Porque, enfim, as minhas análises são bastante intensas, não é? E descobri que de facto o segredo dos Patriots está finalmente revelado. Esqueçam as espionagens aos playbooks adversários, essas maldades que dizem do Belichick e dessa gente toda. Eu vou-vos mostrar, e este é o momento também histórico que eu consegui sacar na SB Nation. Se vocês puderem ter esse blog, é interessante, não sei se vocês não têm. E que esta semana um fanático adepto dos Patriots conseguiu descobrir e desvendar o segredo de Bill Belichick e da sua história. E ele está aqui nesta tabela, que eu vou-vos mostrar, vocês estão a ver? Digam-me se vêm bem, se não vêm, que eu queria que vocês vissem bem, porque isto é um momento absolutamente histórico. Estão a ver bem? Ok. Portanto, o que é que esta tabela diz? É uma análise de registros de resultados do Bill Belichick, tomando como base a famosíssima roupa que ele usa nos jogos, não é? Portanto, e então chegou-se à conclusão que o homem tem um registro positivíssimo quando usa o famoso capuz cinzento de mangas cortadas, não é? Portanto, tem um registro de 38 jogos, 29 vitórias e 9 derrotas apenas, 6-4 nos playoffs. Portanto, há que forçar que o homem jogue com esta, mas melhor ainda é o mesmo famoso carapuço cinzento com mangas, que está em segundo, que tem um recorde de 16-2, 4-0 nos playoffs, incluindo uma Super Bowl. Portanto, esta é que deve ser usada. O que é que não deve ser nunca usado, pelo que diz aqui nos registros, é o carapuço vermelho. Se vocês virem o carapuço vermelho, o Red Hoodie, que deve estar por aqui, não é? Tem um registro tenebroso de 3-3, pá, e 0-1 quando as mangas estão cortadas. Portanto, Belichick esquece o carapuço vermelho e nunca, mas também nunca deveria usar também os mocks. Os mocks, pá, que eu explico o que é, está aqui escrito, que Grey Mock e Blue Mock são aquelas coletes sem mangas, não é? A coisa também não é famosa aí. Portanto, não deve usar coletes sem mangas. Portanto, eu apostaria sempre no cinzento com a manga cortada, ou então aqui embaixo o Nike Grey Hoodie, que está aqui embaixo, porque este garante 5-1 nos playoffs, pá, vocês veem aqui, não é? Ou o Blue Short Sleeve Plot Polo de 22 cents. Portanto, está aqui revelado, pá, esqueçam toda a ciência oculta ligada ao futebol americano. É o segredo, está no carapuço do homem, pá. Olá. Desculpa lá. Diz lá. Está de galo, não é? Estás todo contente. Não estou a contar de galo, pá. Eu estou a mostrar português ao vivo e em direto, pá. Vocês, quer dizer, quem sou eu para estar aqui? Deixa-me só fazer uma pergunta. Então, Diz. achas que para o ano o que estás a dizer é que os Patriots não devem renovar com o Ravens, mas contratar um consultor de moda, é isso, não é? Não, basta comprarem uma tesoura para cortarem as mangas aos carapuços do homem. Não há nada. Não precisam de fazer muita coisa. E uma tesourita não deve custar muito lá o Sr. Kraft. Pá. E o Revis pode lá ficar. Pá. Dá um jeitinho de vez em quando para sacar umas bolas. Pá. Isto é um tom de brincadeira, mas achei engraçadíssimo porque o que pode levar à loucura pelo futebol americano que um indivíduo faça, atenção, só para concluir o meu registro, lá ver se eu consigo pôr isto. Vocês veem aqui em baixo, o homem fez o registro de 180 jogos, pá,
desde 2003. Portanto, há 11 anos que o homem anda todos os domingos a apontar qual é a camisola, ou o carapuço ou o polo que o homem leva para os jogos e a registar o que é que ele leva com isso. Pá, é fantástico. Acho que cientificamente está demonstrado. Patriots será o grande contender do Super Bowl este ano. É verdade. Eu por acaso nem sabia, nem me estava a lembrar que do Belichick com um hoodie vermelho. Sinceramente, o que eu me lembro mais é o azul escuro e o cinzento. Agora, o vermelho não. O vermelho, pá, diabo leve, pá, porque dá mal usar, pá. Perdemos no Super Bowl e tudo. Foi o famoso, perdemos o Super Bowl 42 com o vermelho, pá. Novas cordadas, pá. Este foi banido, de certeza. O Kraft deve ter dito, pá, arruma isso, não queres outra. Exatamente. Bem, muito rapidamente, nós temos sempre um problema do tempo no nosso programa. Como é habitual, também queríamos falar das recomendações para a Week 10, portanto, qual é o jogo a não perder na próxima semana. Filipe, qual é para ti o jogo a não perder para esta Week 10? Rapidamente, college é muito rápido porque esta semana Alabama visita os seus eternos rivais. Ou seja, Nick Saban frente quanto ao Miles, Alabama versus LSU no college. Ignorem o resto. Quanto ao NFL, Thursday Night Football, como eu tenho vindo a dizer, excelente jogo outra vez. Browns contra Bengals. Pode-se decidir vamos aqui disputar o segundo lugar da divisão. E os 49ers Saints, ambos com um registro 4-4. Vai ser muito interessante ver quem é que pode ficar com o lugar no wildcard ou se os Saints se agarram desculpa, a liderança da sua. Sim, da sua E divisão. como sempre, Monday Night Football Bears Packers. Ok. Obrigado, Filipe. Hugo, para ti, Week 10, já não perder. Não perderam os Bears a visitarem o Lambeau contra os Packers depois da derrota contra os Saints. Os Packers têm de mostrar que estão aí para as curvas para tentar alcançar estes leões que parecem indomáveis nesta altura da época. Os Packers têm de vencer os Bears para não deixar fugir os Lions e vai ser um jogo muito interessante de seguir. Bears contra os Packers. Obrigado, Hugo. E para ti, Pedro, qual é a tua escolha? Rams Cardinals é um jogo importantíssimo da NFC West. Penso que será interessante para percebermos se os Rams estão em crescendo. Atenção, ganharam os 49ers. Mas também os Bears Packers e os 49ers Saints. Ok. Obrigado, Pedro, então, pelo teu comentário. Efetivamente, alguns jogos para ver. Para a semana não há Patriots, para mim tenho tempo para fazer outras coisas, voltar a outras paixões. Não, sem dúvida que eu também não vou perder o Red Zone. Para quem tem o Game Pass, obviamente é sempre uma boa oportunidade. Resta-me, portanto, acabar aqui o programa. Tenho que agradecer ao Filipe. Matia, podemos fazer um prognóstico só para o jogo 2? Já agora? Eu deixo o meu sim, prognóstico. é verdade. Sim, nós estamos a ver, portanto, estamos a gravar o programa agora que é segunda-feira, portanto o jogo vai começar em breve. Pedro, prognóstico diz... Giants. Vou fazer uma maluqueira e dizer que os Giants ganham os Colts do Andrew Luck. Mas pronto, já brinco. Exatamente. Hugo, para ti, queres escolher alguém? Acho que os Colts vão vencer ao MetLife Stadium. Ok. E tu, Filipe, alguém? Espero que ganhem os Colts. Ok, eu também vou apostar nos Colts, mas pronto, vamos ver se fazemos figuras do urso quando o programa for divulgado no site, porque obviamente é sempre mais um dia. Portanto, acabamos então o programa. Tenho que agradecer ao Filipe Nunes pela sua participação, ao Hugo Teles também e ao Pedro Nuno Silva. Um programa um bocadinho mais longo, mas também com muitas coisas interessantes para se dizer. Espero ter cumprido bastante bem, ou pelo menos razoavelmente bem, a minha função de apresentador temporário. Tivemos uns pequenos problemas, mas infelizmente são coisas que temos dificuldade em controlar. Resta-me também referir
portanto, salientar os nossos artigos em destaque. Temos o resumo da semana de college do Paulo Pereira, portanto, para quem tiver mais curiosidade a nível do college é uma boa oportunidade. Temos também a análise do jogo Panthers Saints do João Malha, que pode ser interessante relativamente à nossa conversa dos Saints hoje. E temos, obviamente, também do nosso convidado, o Hugo Teles, o Top 10 Mid-Season Players. Portanto, uma excelente ocasião de fazer as contas, ver qual é o ponto da situação antes de chegar o frio e ver quem são os top 10 de agora, para provavelmente tirar conclusões mais tarde sobre quem afinal foi o top 10 final. Eu sou o Mátio Rego, foi um prazer apresentar aqui o programa. Obrigado mais uma vez e até ao próximo da Huddle. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, boys.